Olá, queridos irmãos do grupo de oração da comunidade São Mateus. Eu sou Robson, vocês já me conhecem, então nessa tarde vou trazer, a meditação do grupo de oração. Gostaria de falar com vocês um assunto bem pertinente que o grupo também conhece, que é sobre a oração. Gostaria de trazer alguns obstáculos que nós temos em relação à oração. Às vezes, quando nós paramos para orar, parece que sempre tem alguma coisa que nos distrai. Às vezes o telefone toca, vem uma notificação do celular, né? Se você deixar o celular do lado aí, vem aquela notificação do WhatsApp, né? Um barulho na rua que vai nos distrair, né? Ou vem alguma coisa à nossa mente que nos distrai em relação à oração. Você costuma se distrair enquanto ora? Né? Você costuma se distrair facilmente? A oração também ela é uma batalha, porque o inimigo não quer que nós oramos. O inimigo não quer que nós tenhamos essa comunhão íntima, esse contato íntimo com Deus. Mas também nem todas as distrações, né, são coisas do inimigo. O próprio Jesus disse, né? Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Um lugar mais tranquilo, um lugar mais resguardado, e ali você vai orar para o teu Pai em secreto, e teu Pai que o vê em secreto vai te recompensar. Mas nós devemos tomar cuidado com as distrações enquanto nós oramos. A oração, na maioria das vezes, ou também no início da nossa caminhada cristã, ou ao longo do tempo da caminhada cristã, eu percebo que ela é muito mais um exercício do que algo que vai fluir naturalmente dentro de nós. Então, ela é, na maioria das vezes, um exercício que nós devemos nos policiar, né, e, e orar, né? Nós podemos ver isso no relatos de Jesus com os discípulos no jardim, né, do Getsemane. Em Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 41, fala sobre esse relato, né, que Jesus, né, se distanciou um tempo dos seus discípulos e deixou então os seus discípulos sozinhos enquanto eles oravam. E facilmente ali os discípulos, né, dormiram. Vamos ver esse relato? É Marcos capítulo 14, versículo 32 a 41. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse a ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, encontrou-os de novo dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Vem aí aquele que me trai. Percebe que Jesus se afastou, né, um pouco dos discípulos e pediu para que eles ficassem ali orando. Já era noite, né, e eles não conseguiram vigiar, não conseguiram ficar orando e acabaram, né, dormindo. Então, a oração ela vai mais no sentido de disciplina, né, de nós termos realmente uma disciplina de ter um tempo de oração, porque talvez ela não vai fluir tão facilmente dentro de nós. Aqui por 3 vezes Jesus pediu
os discípulos para que ficassem orando, e o que eles fizeram? Dormiram. Por isso eu quero trazer alguns obstáculos à oração. Primeiro obstáculo, né, à oração, que faz com que nós não oramos. Simplesmente quando nós ficamos, né, muito ocupados. Nós vivemos uma correria frenética no nosso dia. Nós vivemos dias corridos, que as pessoas não têm tempo e também não têm tempo para Deus. Então esse é o primeiro obstáculo à oração, as nossas correrias do dia a dia. Quando nós nos damos conta, nós levantamos de manhã, chegamos tarde à noite em casa, cansados, e nós não tiramos tempo para Deus. Nós deveríamos tirar todos os dias um tempo para Deus, um tempo para refletir, alguns minutos, né, para orar e colocar a nossa vida diante de Deus. A melhor coisa que nós podemos fazer com as nossas preocupações do dia é orar. E por vezes nós não fazemos isso. Nós ficamos com as nossas preocupações, nós nos ocupamos cada vez mais e nós não oramos. Então esse é o primeiro obstáculo à oração, que faz com que nós não oramos, a nossa falta de tempo. Quando nós não tiramos tempo para Deus, ou as outras coisas fazem que o tempo, né, com Deus seja então sufocado. O segundo obstáculo da oração é quando nós nos sentimos então indignos de orar. Quando nós nos sentimos indignos de orar é quando nós fazemos coisas erradas ou quando nós pecamos, né? Quando nós falhamos, né, nós nos sentimos indignos de orar. Isso também aconteceu, né, com Adão e Eva. Quando eles pecaram, né, lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder de Deus. E também nós fazemos isso. Quando nós erramos, quando nós falhamos contra Deus e contra o nosso próximo, a primeira coisa que nós fazemos nós não procuramos Deus, nós não procuramos um irmão para nos ajudar. Às vezes nós nos sentimos até indignos de ir na igreja, mas não deveria ser assim. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, é um versículo bem importante, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Basta apenas a gente confessar. Basta nós confessarmos os nossos pecados, nos arrepender. Nós devemos, todas as vezes, quando nós pecamos, quando nós erramos, a primeira coisa que nós devemos fazer é correr para Deus e não nos afastar dele. Se nós apenas confessarmos, ali o versículo diz, Deus é fiel e justo, que vai perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse Deus de amor, Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe que nós falhamos. Nós não precisamos permanecer no erro, nós não precisamos permanecer no pecado. Basta a gente confessar. Então esse é o segundo obstáculo à oração, quando nós nos sentimos então indignos de orar. E nós não vamos orar, porque nós nos sentimos indignos, pecadores, nós nos sentimos sem dignidade de estar na presença de Deus. O terceiro obstáculo também à oração tem a ver com o segundo. É aquele pecado de estimação que se tornou, né, um ídolo em nosso coração. Aquele pecado que sempre de novo, né, nós fazemos. Aquele pecado que nós às vezes confessamos, mas de novo nós caímos nesse mesmo pecado, né? É como se fosse um animal de estimação que está ali, a gente fica fazendo carinho nesse pecado, né? Então, esse pecado de estimação, que sempre de novo nós caímos no mesmo erro, faz com que também nós nos sentimos indignos de orar, porque sempre de novo nós praticamos a mesma coisa. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, nos diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir.
Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, o seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Deus nos ouve quando nós oramos, né? Nós não precisamos ficar com o peso do pecado, porque as nossas maldades, os nossos pecados nos separam do nosso Deus. O nosso pecado nos impede com que nós tenhamos esse tempo de comunhão com Deus. Aquele pecado, né, que nós fazemos, né, e aquele pecado de estimação, que sempre de novo volta à nossa vida. Sempre de novo nós praticamos. E o quarto obstáculo, então, da oração é quando nós sentimos desânimo em relação às orações anteriores. Talvez você já orou por alguém enfermo e não foi respondido. Talvez você já orou por alguém que estava doente e essa pessoa veio a falecer. Mas Deus sabe de todo as questões, Deus tem o tempo dele, né? Às vezes a nossa vontade não é a vontade dele. Quando nós temos talvez uma oração não respondida, nós podemos nos sentir desânimo em relação à oração. Nós vamos pensar, mas por que eu vou orar se eu não fui respondido? Mas Deus responde as orações de acordo com a sua vontade. Deus pode responder sim, Deus pode responder não, Deus pode responder espere um pouco. Deus tem diferentes maneiras de ser fiel e às vezes não cabe na nossa compreensão. Talvez pode levar um tempo. Quando nós oramos e não fomos atendidos, mais adiante nós vamos perceber, puxa, se Deus tivesse me dado aquilo, não teria sido bom, não teria sido proveitoso para a minha vida. Mas, por outro lado, nós podemos olhar também as diversas dádivas que Deus já deu na nossa vida, de orações respondidas, de situações que você orou e que você foi respondida, né? Que você foi respondido. Então, mas isso se torna um obstáculo também. Quando nós não temos essa compreensão de que Deus é soberano, de que Deus responde às orações também de acordo com a sua vontade, isso pode ser um obstáculo à oração. E o quinto obstáculo à oração é quando nós realmente temos falta de fé. Vou abrir aqui um texto de Lucas, capítulo 17. Se você também tem a sua Bíblia aí à mãos e quiser abrir, Lucas, capítulo 17, versículo 5 e 6. A oração que os discípulos, essa oração deveria ser também a nossa oração. A oração que os discípulos fizeram. Lucas 17, versículos 5 e 6 nos diz o seguinte: Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, né, que é a menor de todas as sementes, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se ao mar, e ela lhes obedecerá. O quinto obstáculo à oração, e o último, é a nossa falta de fé. É quando nós não confiamos em Deus, é quando nós não entregamos, né, toda a nossa vida nos cuidados de Deus, na confiança de que Ele tem o melhor para nós. E essa deveria ser a nossa oração todos os dias, como os apóstolos aqui oraram ao Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti, Senhor Deus. Queria que você refletisse sobre esses 5 obstáculos que nós temos em relação à oração. Que você também, talvez se é a falta de fé, que você possa pedir para que Deus aumente a sua fé. Se há algum pecado que te impede de orar, que você confesse, né, e peça perdão peça perdão a Deus em relação a esse pecado. Se é a falta de tempo, revise o teu dia. Tire um tempo diante de Deus, coloque a sua vida todos os dias diante de Deus.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas para finalizar que você pode refletir aí. Por que para você hoje, no momento da tua vida hoje, decidir passar tempo com Deus, um tempo regular com Deus é importante? Por que para você passar um tempo com Deus é importante? O que você pode fazer com as suas preocupações que são persistentes? Qual é o teu pecado que te impede de orar? E como você pode se encorajar mais à prática da oração? Lembre que eu disse no início, a oração, na maioria das vezes, ela vai ser mais um exercício do que algo que vai fluir tão naturalmente de nós. Lembre dos discípulos ali. Jesus pediu para que eles ficassem orando e eles dormiram. Que Deus te abençoe, que Deus os abençoe e que possamos cada dia mais ter esse tempo de comunhão e exercitar a prática da oração. Que Deus abençoe o grupo de oração da comunidade São Mateus. Um grande abraço para vocês e até então a próxima. Tchau, tchau.